as coisas cheiram mal, entendeu? Não tenho como provar, mas tudo E doutor, me fala uma gentileza, o número do processo, doutor, tá fácil o número do processo aqui? sim. É o 114 114 6251 6251 58 58 2023 2023 826 826 01 01 0100. 00. Sabe, doutor, a advocacia, nós apanhamos muito, né? Porque é o cliente que vira contra o advogado quando perde, né? Quando você ganha, é o melhor advogado do mundo. É o judiciário que faz pouco caso de todos, né? A parte contrária, a defesa de alguns colegas não é uma defesa técnica, é uma defesa, muitas vezes, ofensiva, né? Ofensiva. Esse mesmo imóvel, ele tinha ido para leilão por uma dívida e eu consegui reverter isso. Foi um caso interessante, eu fui até o STF. Você conseguiu suspender, né? Eu fiz a remissão, né? Eu salvei esse imóvel dela e assim, eu fui adquirindo experiência e talvez eu tenha assim, me achado experiente demais por algumas coisas que bons trabalhos que eu fiz, mas não no todo, né? Ô, doutor Rodinei, eu vou ser sincero, o ano passado não, acho que fazem o quê? Uns 3 anos. Eu fui condenado a pagar sucumbência. O escritório foi condenado a pagar sucumbência. Aí fiz o embargos, falei, excelência, com todo respeito, o advogado não pode pagar sucumbência. O dia que o advogado pagar sucumbência no lugar do cliente, ninguém mais advoga, né? Ele manteve a decisão e eu consegui reverter em segundo. O cliente sempre tem um terceirinho, né? Aquele leve e trás. E quando existe esse terceirinho, é muito ruim, a relação não é facilitada, ela é dificultada. E aí, mesmo ganhando a ação, foi uma ação de integração de posse, nós conseguimos fazer acordo dos invasores, 2 fizeram bons acordos, um não fez, ganhamos a ação. E mesmo assim a gente teve dor de cabeça, eu acabei saindo do processo e ganhei a ação, houve a reintegração, dos 3 invasores, 2 fizeram um acordo muito bom, porque tinha feito um mercado grande no local. Então, eu cheguei à conclusão que tem gente, doutor, que não vamos agradar nunca, viu? Não vamos agradar nunca. A verdade é essa. Já estou no processo aqui, viu? E para ser sincero, o que mais me preocupa foi o que o professor falou aí com relação ao nome. Eu venho da área de tecnologia onde eu fiz muitos bons trabalhos e eu sou conhecido por uma qualidade significativa, com muito cuidado. E estava achando que vinha fazendo a mesma coisa no direito. Mas está fazendo, viu, doutor? Não perde a autoestima, não, profissional, não. Eu te conheço, né? O doutor já passou em uma mentoria, o doutor é preocupado, ama o que faz, é estudioso, é cauteloso. Ninguém procura uma mentoria com um professor se não é um bom profissional. Aquele profissional que é relaxado, nem mentoria faz. Para ele só quer, na cabeça dele, só quer ganhar, não quer estudar, não quer dividir. Então, não pensa assim, não. Infelizmente, o judiciário está ruim. Está ruim, parece que tem juízes, embargadores que nunca advogaram. Parece que quer destruir a relação advogado. De uns anos para cá, nas mentorias, eu faço muitas, o doutor sabe disso, eu vejo cada coisa assim absurda. Eu vejo juiz que coloca na sentença que o advogado cometeu um erro grotesco de ter entrado com tal ação, só que em trocação certa. Então, o judiciário, infelizmente, não sei se é o próprio juiz, relator, ou são assessores malucos, mas acontece cada coisa que a gente não desacredita, né? Eu estou com o caso da defensoria que eu pedi um depoimento pessoal do próprio requerido e ela definiu outras coisas. Falei, eu defiro o testemunho dele por absoluta falta de amparo legal. É assustador, né? Você fala, de onde copiou isso, de onde tirou isso, né? O cara quer pagar a pensão do filho, não negou nada de tudo que foi falado. Ele só pediu para baixar para 1/3 do salário mínimo. E ele está desempregado. Um moleque motoqueiro desses que... Eu falei assim, aí ela quer que eu prove imposto de renda,
não tem nada. A única coisa que eu posso é o depoimento pessoal dele. Não tem pagamento. Não, eu falo isso, até estava conversando isso com a minha esposa. Fala, poxa, o professor Júlio, o livro de direito imobiliário do país mais vendido é o dele, o livro de uso campeão. Ah, não tem problema, não tem dor de cabeça. Doutor, tem do mesmo jeito. Por mais que eu tenha aí várias decisões de terceiro grau mencionando meus livros, mesmo assim eu tenho dor de cabeça. Condenação de sucumbência injusta, já tive um problema parecido, foi feito o recolhimento, contaram o prazo errado. Então, acho que está todo mundo no mesmo barco, viu? O nível do judiciário está muito ruim e está todo mundo sofrendo com isso. Aqui, ó, tinha que ter dado prazo de 5 dias, não tem... Então, nesse caso, o que eu tenho a mão? Eu não posso fazer um embargo porque já é terminativo. Então, só indo para o STF. Eu não pedi. Talvez eu não esteja bem embasado para sustentar o acolhimento no STF. Ou eu. Aqui, doutor, com muito carinho, viu? Tem que recorrer. Tem que recorrer porque é o nome do doutor. O doutor tem que recorrer e bater de novo. Falar, olha, não pode, princípio da cooperação. Se houve ou não um recolhimento, sempre assim, se por um lapso houve ou não um recolhimento inferior, tem que ser dado o prazo complementar para o recolhimento. Não pode ser julgado dessa forma. Tem que bater nisso, sabe por quê, doutor? Porque erros acontecem. Se foi feito o recolhimento, houve o erro por parte do judiciário que não acolheu e dá 5 dias. Princípio da cooperação. Não pode o judiciário fazer isso, jogar o cliente contra o advogado contra o cliente. O que é isso, né? Não pode. O marido dela, que é meu amigo, ele teve eu já conversei com ele na sexta-feira, ele teve uma boa recepção e ele falou do jeito dele que o professor falou. O jeito dele é meio grosseirão, mas ele falou que eu devo sim recorrer. Ele fala, você não está fazendo sucesso porque você ainda não é um advogado. Porque advogado é objetivo, não é coração. Você pensa, você fica, não, corre até o fim, bate, briga, grita, dá unhada, você tem que fazer isso. Você sabe, doutor, que esse caso que eu te contei, que o juiz te enviou sua resolução no mérito, porque ele alegou que foi feito o recolhimento fora de prazo. O que aconteceu? Foi mandada a guia de citação do cliente e a guia de taxa judiciária. O cliente pagou a guia de citação e mandou. Fizemos a juntada da guia de citação. E cobrando ele, ó, e a guia da taxa judiciária? Ah, eu estou levantando dinheiro e depois eu mando. Isso eu falo, né? O cliente, quando é complicado também, tudo dá errado. Porque tem que mandar junto. Depois que aconteceu isso, no escritório é uma regra. Manda junto ou não manda. Porque depois dá confusão. Aí, o que aconteceu? Mandou. Fizemos a petição juntada no mesmo dia, sai falando, olha, passou o prazo. Só que não tinha passado o prazo. E aí o filho é muito arrogante. O filho se formou em Direito. Aí esse rapaz, Diego, falou assim, mas professor Júlio, então o primeiro grau está errado, o segundo grau está errado, porque nós recorremos, né, diante disso, né? O segundo grau também está errado, só o senhor e o escritório do senhor está certo. Falei, não sei se só o meu escritório está certo, mas nós estamos dentro do que está no Código de Processo Civil. Ou seja, o judiciário errou. E se vocês também recorreram, porque vocês concordaram. Aí nós ganhamos, né, em terceiro grau, foi um tapa de pelica. Mas olha que situação, né? Depois até pediu desculpa, falou, olha, eu acho que eu fui meio arrogante. Pior é poder ficar nervoso, né? É preferível ficar nervoso e falar com todas as palavras, porque a ironia e o sarcasmo não são boas ferramentas. Para o doutor ver, as pessoas, elas, na verdade, elas contratam advogado e muitas vezes falam, não, o judiciário está certo, são deuses. Não, e eles erram muito, né? Que nesse caso, esse caso é um erro. Não tem como, olha, é um absurdo abuso de direito de defesa. O que é abuso de direito de defesa? Ou seja, aplicou uma IDR, né? Aplicou uma súmula de evidência. Não tem lógica, né? Foi muito infeliz, né? Tem que recorrer, viu, doutor? Tem que recorrer. Tem que recorrer sim e tem fundamento para isso, hein? Tá, e aí eu recorro em relação à decisão de segunda instância, da não apreciação com relação ao recolhimento, e aí eu ataco também a matéria de direito que eu
que eu trabalhei com ela na apelação ou só com relação à Não, decisão? o judiciário é ruim, então o que o doutor tem que fazer? Divide em duas frentes esse recurso, né? Do vício processual irreparável. O doutor pode até mencionar, né? O preliminar, que houve um erro, o qual o judiciário não pode cometer. Sempre que, se por um lapso ocorrer qualquer diferença de valores em relação ao recolhimento, tem que ser dado o prazo hábil de 5 dias. A justiça está aqui para solucionar conflitos e não criar conflitos. É um erro irreparável e absurdo por parte do Poder Judiciário. Joga para o Poder Judiciário. E aí, o doutor, o que o doutor faz? No mérito, o doutor também pode atacar o mérito, né? Já que fez a defesa, mas é um recurso processual. O doutor vai ter que bater muito no processual, o erro processual. E aí bate no quê? Bate na questão, primeira questão, né? O doutor vai bater no devido processo legal, e tem que bater também numa afronta ao princípio da cooperação. E eu não pré-questionei nada, e também é um outro detalhezinho. Eu acho que eu não tenho quase certeza que eu não pré-questionei no momento algum. Usei argumentos constitucionais e tal, mas eu acho que eu não pré-questionei. Então eu corro o risco de ser pego na súmula lá e não ser recepcionado. Por isso eu falo, doutor, cria o hábito nos próximos, comece a pré-questionar. Se o doutor foi contratado para fazer inicial, já pré-questiona na inicial. Foi contratado para fazer contestação, já pré-questiona na contestação. Porque, tudo bem, dá para pré-questionar em embargos, mas por um lapso, a gente passou batido, não fez alguma coisa, já está pré-questionado, sabe? Vale a pena. Então, o adequado seria eu fazer um embargo agora para questionar antes de entrar. Faz o embargos. Então, vamos combinar aqui. Vamos fazer o embargos primeiro. Está dentro do prazo, né? Está dentro do prazo. Sim. Então, vamos fazer o embargos primeiro. Nesse embargos, nós vamos abrir um tópico do pré-questionamento, falando que a decisão afronta o princípio do artigo 6º do Código de Processo Civil. Que é o princípio da cooperação ou da colaboração. Então, o embargos vão defender o quê? Que houve uma afronta ao artigo 6º do Código de Processo Civil. E vamos defender que o juiz, se caso ocorra por um lapso, ocorra qualquer diferença em relação ao recolhimento de taxa judiciária ou preparo recursal, o juiz ou o relator é obrigado a dar prazo. O juiz não pode extinguir o processo. E o doutor vai defender o que no embargos? Que isso é importante, que as custas judiciais e o preparo têm natureza jurídica tributária. Legal, isso é bacana. Tem natureza tributária, jurídica, mas tributária. E pode ser legal que foi um erro material, por descuido, eu não tenho vaidade em assumir